Filipenses capítulo 4, verso 12, a palavra do Senhor diz assim: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra, Deus, e eu te peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, através desse texto sagrado, Deus. Que as Tuas palavras aqui, Pai, que um dia, Senhor, foram proferidas pelo apóstolo Paulo, Deus, venha tocar nossos corações, venha tocar nossas vidas aqui nesta manhã, Senhor, mais uma vez. Ó Deus, abrimos nosso coração, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, porque diante do louvor nós já escancaramos os nossos corações aqui nesta manhã. E agora, Senhor, queremos estar receptivos, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas nesta manhã, através da Tua palavra, Deus. Porque como sempre dizemos aqui, a Tua palavra, ela é soberana, infalível, inerrante, ela é exata, Senhor, ela é verdadeira, Deus, e nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, pode sentar-se, amém? Aleluia. Eu escolhi esse texto, né, e Deus falou no meu coração, e eu achei bastante interessante nós falarmos um pouquinho sobre essa maneira do apóstolo Paulo viver. E através desses pequenos versos, 2 versos apenas, nós já podemos começar a perceber como que vivia o apóstolo Paulo, como é que era o coração dele, como que ele encarava as coisas da vida. E aqui ele já começa dizendo que ele sabia passar necessidade, mas ele sabia também ter muito. Então ele era uma pessoa que ele não se preocupava com a circunstância que ele estava vivendo, seja na fartura, ou seja na escassez, seja tendo muito, seja tendo pouco, seja tendo uma vida abundante e prazerosa, seja uma vida de sacrifícios, para ele não fazia diferença. E ele diz aqui ainda que diante de qualquer circunstância, ele tinha experiência, quer dizer, ele falava daquilo que ele vivia, e ele vivia exatamente isso. Ele vivia uma situação em que a vida dele, ele não se importava com a circunstância, com o que estava ao seu redor, mas ele tinha objetivos, ele tinha prioridades na sua vida, e em função disso, dessa maneira dele encarar as coisas, ele sabia que o poder de Deus era sobre a vida dele. E ele fala essa frase aqui tão famosa e tão conhecida: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando o apóstolo Paulo profere esta frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso quer dizer, posso suportar todas as coisas, porque existe um Deus poderoso sobre minha vida, que me dá força e me sustenta, seja qual situação eu estiver passando, seja qual circunstâncias eu estiver vivendo. Às vezes as pessoas usam essa frase de forma errada, querendo almejar poder para si. Eu posso todas as coisas, eu tenho poder, porque Deus me dá poder, mas não é isso que diz a frase. Só lemos o contexto, nós já começamos a entender que o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu posso sim suportar sofrimento, suportar escassez, eu posso sim ter uma vida abundante, uma vida de fartura, porque eu estou apoiado e com meus pés firmados na rocha, naquele que me fortalece, naquele que é meu Deus, aquele que me sustenta. Aleluias. Esse era o modus vivendi do apóstolo Paulo. Essa era a maneira como ele vivia e como ele encarava as coisas, como ele encarava a vida. E é por isso que eu quis trazer essa palavra nessa manhã, porque talvez algumas pessoas aqui, talvez você esteja passando por um momento complicado hoje na tua vida. Talvez você esteja passando por um momento de escassez material, escassez financeira, escassez espiritual, escassez afetiva. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você esteja vivendo um momento em que você fale: puxa vida, mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Será que eu vou ter forças para suportar tudo isso que está advindo sobre minha vida? Mas se nós começarmos a olhar para a experiência do apóstolo Paulo,
nós vamos ver e perceber que aquele que tem Deus na sua vida, ele suporta todas as coisas, e suporta com facilidade, porque Deus é um Deus de poder, e é um Deus que nos dá força e nos sustenta. Aleluias. Muitas vezes nós temos perspectivas erradas da nossa vida. Às vezes nós almejamos coisas que aparentemente para nós são importantes, mas diante de Deus são coisas supérfluas. Paulo, ele sabia muito bem separar aquilo que era importante para a vida dele, e ele tirava tudo que não era importante, ele só deixava o essencial. E o essencial, para quem crê em Deus, para quem tem Deus no controle da sua vida, são as coisas que estão na nossa vida, mas as coisas que Deus tem um propósito sobre elas. Não são desejos que nós queremos, ou algo que nós almejamos porque simplesmente gostamos ou queremos. Não é algo que nós pensamos que podemos ter, mas é algo que temos porque Deus quer que tenhamos, porque Ele tem um propósito em cima disso. E quando nós não temos a perspectiva correta, que é olhar sob a ótica de Deus, da maneira como Deus enxerga as coisas, nós começamos a nos frustrar, porque começamos a nos apegar a coisas que não preenchem a nossa vida, coisas banais, coisas fúteis, coisas mundanas, coisas que o mundo busca para sentir prazer, para tentar preencher o vazio que somente nós sabemos, que somente Deus pode preencher. A origem da nossa força está em Deus, e nós muitas vezes, sob a perspectiva errada de não enxergar sobre a visão de Deus, achamos que muitas vezes a nossa força depende de nós mesmos, mas a nossa força não depende de nós. A fonte da nossa força está em Deus. O apóstolo Paulo diz: quando sou fraco é que sou forte, porque não é mais na minha força, mas é na força do meu Deus que me sustenta, é nas mãos poderosas do meu Deus que me levanta e me leva à vitória. Quando somos fracos é que somos fortes, porque a nossa força humana é deixada de lado, e agora nós começamos a nos apoiar na verdadeira fonte de força de nossas vidas, que é o nosso Deus. Prioridades, estabelecer prioridades em nossas vidas. E quando nós falamos em prioridades, para nós que cremos num Deus poderoso, as prioridades para nós são as coisas divinas, são as coisas eternas, não são as coisas desse mundo. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos então a enxergar sob a ótica de Deus. Nós começamos a enxergar agora como Deus enxerga as coisas, porque para Deus o que nós temos aqui nesse mundo são coisas fúteis, são coisas que não interessam para o reino, são coisas que não interessam para a eternidade, porque são coisas passageiras. Então nós temos que buscar sim as nossas prioridades, e as prioridades corretas, as prioridades que são aquelas que são divinas e eternas. Deus, quando move suas mãos sobre nossas vidas, Ele move segundo propósitos que Ele tem. E de repente nós começamos a pedir, e a pedir, e a pedir: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo. Não está errado pedir, mas nós temos que ter o discernimento. Será que isso está no propósito de Deus? Porque se não estiver no propósito de Deus, irmãos, Deus não vai agir. Deus não vai simplesmente dar aquilo que você quer, que o teu coração deseja, simplesmente para satisfazer um capricho. Quando Deus dá algo, é porque existe um propósito. Tudo que Deus faz tem propósitos. E nós temos que entender e ter esse discernimento de saber que aquilo que nós estamos pedindo, Senhor, isso está de acordo com a sua vontade. Isso, se eu
que eu estou pedindo vai trazer algum benefício para o reino? Vai servir de alguma maneira para que, além de preencher alguma necessidade minha, mas também vai servir para que a tua obra, o teu reino, seja realmente manifestado aqui na terra? Vai servir para que a tua obra seja feita aqui na terra? Nós temos que entender isso. Me veio uma passagem na mente quando eu estava meditando sobre essa questão, sobre a pesca milagrosa. Houve um momento em que o apóstolo Pedro não pegou nada, não pegou peixe nenhum. Aí Jesus de repente fala: vai Pedro, e lança a rede para o lado tal. E Pedro lança a rede. E aí começa a pegar muitos peixes. Eram tantos peixes, que o barco começou a afundar. Mas antes de Pedro lançar essa rede, Pedro havia questionado Jesus, dizendo: mas Senhor, nós já fomos, lançamos nossas redes, não pegamos nada, não tem peixe hoje. Hoje a pesca foi fraca, hoje nós vamos passar necessidade, nós não vamos ter o nosso peixe hoje, não conseguimos pegar nada. Mas Jesus fala: não, vai, lança a sua rede. E Pedro lança, e os peixes começam a entrar na rede, e os peixes começam a vir em quantidades absurdas, a tal ponto que Pedro chama um barco vizinho para ajudar a pegar os peixes, tamanha quantidade de peixes. E aí nós começamos a ver que aquilo que Deus faz tem propósitos. O propósito de Deus, o propósito de Jesus naquele momento não era simplesmente encher a barriga de Pedro, mas o propósito de Jesus naquele momento era mostrar para aquele barco vizinho que estava ali, que um grande milagre estava acontecendo, e que aquelas pessoas poderiam ver que existe um Deus poderoso que faz milagres. E a população começou a ver que aquele era um grande milagre. Deus faz milagres, mas Deus tem propósitos. Eu estive ouvindo esses dias um pastor que eu gosto bastante, pastor Juscelio, e ele falava sobre o poder da fé e a razão da fé. E nós realmente conhecemos o poder da fé. Nós sabemos que a fé, ela é poderosa. Nós sabemos que pelos escritos sagrados, que a fé move montanhas. Nós sabemos que pela fé nós conseguimos abrir vitórias na nossa vida. Mas o interessante é que nós não sabemos que é sobre a razão da fé. A fé tem uma razão. Se o Senhor nos dá fé para nós termos poder, é porque existe uma razão. E essa razão é mostrar o poder de Deus. Essa razão é mostrar a obra do Senhor. Essa razão é fazer com que a sua palavra seja conhecida. Essa razão é fazer com que o evangelho seja propagado. Essa razão é fazer com que o reino seja manifestado aqui na terra. Existe uma razão para a fé. Não é somente poder. Aquilo que Deus te entregou não pode parar em você. Muitos aqui foram já abençoados em suas vidas. Eu já fui abençoado. E tenho muito a agradecer ao Senhor. E eu creio que muitos aqui têm a agradecer ao Senhor. Passamos dificuldades, sem dúvida, estamos passando talvez por momentos difíceis. Mas eu creio assim que Deus não vai desamparar ninguém. Mas eu também creio que nós também fomos abençoados. E se você recebeu uma bênção na tua vida, em função de tudo isso que eu disse, entenda isso. Deus não te entregou o que Ele te entregou para satisfazer um capricho teu. Se Deus entregou algo para você, isso não pode parar em você.
É por isso que nós temos falado muito na questão dos nossos gods, e eu volto a falar aqui, e eu peço desculpa, irmãos, eu posso estar enchendo as paciências, mas eu vou falar muito sobre isso ainda daqui para frente, porque às vezes nós temos resistência em fazer a obra do Senhor, às vezes nós temos resistências em nos mover segundo a vontade de Deus em nossas vidas, e nós já cansamos de falar que ficarmos aqui como um clubinho fechado dentro de 4 paredes, isso não vai levar a obra do Senhor a lugar nenhum. O Senhor te deu saúde, o Senhor te deu uma casa, o Senhor te deu um carro, o Senhor te deu muitas coisas. Isso não pode parar em você. Isso não pode parar em você. Se Deus abençoou a tua vida, é porque Ele tinha propósito para fazer isso. E se Ele te abençoou, olha, presta atenção, comece a meditar sobre essa questão. Deus vai requerer algo de você, porque você precisa ser a resposta dEle aqui nesse lugar. Deus não dá as coisas simplesmente por capricho. Existe um propósito a ser cumprido na vida de cada um. Por isso, cuidado. Se nós queremos ser abençoados, comecemos a olhar para as prioridades, e as prioridades não são as nossas prioridades, mas as primeiras prioridades, as mais importantes, são as prioridades de Deus em nossa vida, porque a partir do momento que nós começamos a fazer a vontade do Senhor, está lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos ler ao contrário. Você receberá coisas para as suas necessidades, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos interpretar de outra forma. Olha, sinto muito, mas você não vai ter as suas necessidades satisfeitas, se você não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então é muito importante, irmãos, que nós comecemos a mudar o nosso coração. Nós agora estamos aqui num alinhamento onde o reino de Deus, nós temos essa consciência que Ele já está aqui. Nós temos essa consciência que o reino de Deus está se manifestando aqui na terra. E nós sabemos que a manifestação do reino de Deus é através dessa geração, é através dessas pessoas, de nós que estamos aqui. O reino, ele não vai se manifestar por si só. Deus não vai vir aqui manifestar o seu reino aqui. Deus vai usar as nossas vidas para que o reino seja manifestado aqui. Então nós precisamos estabelecer as prioridades nas nossas vidas. E as prioridades têm a ver com prioridades divinas, prioridades do céu, prioridades do coração de Deus. Mas como eu disse, Deus não vai nos desamparar. Deus é a nossa força. Deus é aquele que nos sustenta. Aliás, o tema que eu dei para esse sermão, viu, Nazir, é: Deus é a nossa força. Amém. Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que fez com que o apóstolo Paulo tivesse essa perspectiva de vida, de saber que ele podia viver em situações mais adversas possíveis, com escassez ou com fartura, mas ele sabia que existia um Deus poderoso que sustentava ele e que sustenta cada um de nós. Não importa a situação que você esteja passando. É difícil falar nisso, irmãos, eu sei. É difícil talvez ouvir isso. Talvez você até venha pensando agora no teu coração: ah, pastor, é fácil falar, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu posso não saber o que você está vivendo, mas eu sei muito bem quem é o Deus que está sobre a tua vida. Eu posso não conhecer o teu problema, eu posso não conhecer a gravidade daquilo que você está enfrentando, do gigante que você está enfrentando, mas eu conheço o poder do nosso Deus maravilhoso, e é esse que tem o poder para mudar a tua história. Crer, nós cremos
Se eu perguntar aqui quem crê em Deus, eu duvido que alguém vai ficar com a mão abaixada aqui. Mas não vou perguntar, não, que de repente a gente corre o risco, né? Mas eu sei que se eu perguntar quem crê em Deus, todo mundo vai dizer que crê em Deus. Mas existe uma grande diferença entre crer em Deus e confiar em Deus. Nós cremos em Deus, mas será que nós confiamos em Deus? Será que nós depositamos a nossa confiança em Deus ao ponto de saber que Ele é poderoso para mudar a nossa história? Será que nós conseguimos descansar no Senhor? Crer é uma coisa, confiar e descansar é outra. Eu vi uma história que eu achei muito interessante, uma ilustração. Obviamente é fictício, mas ela serve muito bem para essa situação. E eu gostei muito quando eu vi e vou contar aqui. Tinha um malabarista, daqueles que andam sobre a corda bamba, naquela altura, né? E aquele malabarista, ele andava naquela corda bamba, com aquele mastro, se equilibrando. E era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande. E um dia alguém falou para ele: olha, eu vejo que você tem uma habilidade muito grande. Você consegue se equilibrar com muita perfeição. Tenta aprimorar um pouco o teu número. Coloca uma venda nos olhos, vai de olhos vendados. Ele falou: puxa, mas será que eu consigo? Ele falou: eu sei que você consegue, eu tenho certeza que você consegue, porque você é muito bom. E lá foi ele, colocou a venda, pegou o bastão e começou a andar sobre a corda. Maravilha, perfeito, habilidade fantástica. Aí essa pessoa falou: vamos melhorar mais ainda, deixar mais emocionante, o teu número vai ser um estouro. Agora com o olho vendado, anda em cima da corda, mas com um monociclo. Com monociclo. Eu tenho certeza, você vai conseguir, porque você é muito bom. E lá foi ele, pegou aquele sabe que é monociclo, né? Aquela bicicleta com uma rodinha só. Pegou o monociclo, olhos vendados, o bastão, e começou a andar em cima da corda. E foi perfeito. Ele falou: tá vendo? Eu sabia, eu conheço, estou vendo, você é muito bom. Você é muito bom. Vamos melhorar mais ainda. Agora você vai fazer o seguinte: de olhos vendados, monociclo na mão, bastão, e você vai colocar uma pessoa no teu ombro agora e vai andar. Ele falou: mas vai, eu tenho certeza que você vai, porque você é muito bom. Ele falou: tá bom, vamos tentar, sobe aqui no meu ombro. Não, subir, não vou subir não. Essa pessoa acreditava nele, sabia que ele era capaz, mas não confiava. Acreditava que ele tinha potencial para fazer tudo aquilo que ele estava dizendo, mas subir no ombro ele não quis não confiou. E nós muitas vezes somos exatamente assim. Acreditamos em Deus, sabemos que Deus é poderoso, sabemos que Deus faz milagres, sabemos que Deus faz maravilhas, mas não confiamos em Deus, não descansamos no Senhor. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veja que a palavra não está dizendo creia no Senhor de todo o teu coração, mas está dizendo confia no Senhor. Porque crer, você crê, mas confia no Senhor de todo o teu coração.
não se estribe no teu entendimento, não se apoie na tua capacidade, não se apoie na tua razão. Eu sei que muitas vezes você acha que é capaz, muitas vezes você acha que pode resolver sim os problemas da tua vida, mas não se apoie nisso, se apoie sim no Senhor, confia nele, porque a palavra diz que Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai endireitar os teus caminhos, Ele vai endireitar os problemas que você tem enfrentado, tudo aquilo que é ruim na tua vida, que está te causando desconforto, que está te causando aflição, Ele vai endireitar, se você confiar. E para terminar, o último versículo, nesse mesmo capítulo 4 de Filipenses, do versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, confie em Deus. Deus, Ele tem o poder de mudar a sua história, e aqui diz que a paz de Deus, ela ultrapassa todo entendimento. Quando você deposita a sua confiança em Deus, quando você entrega seus problemas na mão de Deus, confiando, não somente crendo, mas confiando, Ele vai endireitar as tuas veredas, e Ele vai te dar uma paz que é além do entendimento humano. Muitas vezes, por isso que muitas vezes nós vemos situações em que o crente não se desespera, e a gente costuma ver muito isso em velório, em sepultamento. As pessoas, quando alguém morre, entram em desespero, ficam quase malucas, mas o crente que crê em Deus, confia em Deus e deposita a sua confiança no Senhor, ele não se desespera, porque ele deposita a sua ansiedade no Senhor, e isso faz com que ele tenha uma paz que ultrapassa o entendimento humano, porque quem olha fala: não é possível, não é possível, como que numa situação trágica como essa pessoa não está desesperada? Não está desesperada sim, não está desesperada porque existe um Deus poderoso na vida dela, um Deus que tem uma paz, que está no coração dela, que coloca no coração dela, que ultrapassa qualquer tipo de entendimento humano, e faz com que ela não entre em desespero. Esse é o nosso Deus. Confie no Senhor, creia e confie no Senhor. Estabeleça as prioridades na tua vida. As tuas prioridades são aquelas que estão no coração de Deus. O Senhor precisa, quando eu digo precisa, entre aspas, porque Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente, Ele é onipotente, mas Deus quer usar as nossas vidas, e Ele quer usar as nossas vidas agora. Por isso, tenha esse entendimento no teu coração. A obra precisa ser feita, o reino precisa ser estendido aqui neste lugar. Aleluias. E as nossas vidas vão ser usadas, e o poder de Deus vai estar sobre nós. Amém? Por isso que guarde essa frase: aquilo que Deus te entregou não pode parar em você. Aquilo que Deus te entregou, Ele te entregou como ferramenta para você continuar, manifestar o reino do Senhor aqui na terra. Amém? Aleluia. Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossa fronte, vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, nesse momento, Deus, para que o Senhor venha visitar as nossas vidas, os nossos corações, Pai, que através, Senhor, do entendimento da Tua palavra, Deus, nós possamos, Senhor, ter o discernimento daquilo que o Senhor deseja que nós cumpramos aqui na terra, Senhor. Eu sei que o Senhor espera algo de nós, Senhor, e nós temos que ser a Tua resposta aqui nesse lugar. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, ajuda os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Eu sei que muitos estão passando talvez por situações difíceis, por problemas complicados, das mais variadas espécies, Senhor. Mas também sei que o Senhor é um Deus de poder.
um Deus que pode mudar a existência das nossas vidas. Mas também, Senhor, entendemos aqui nesta manhã que é preciso que nós estabeleçamos prioridades, e que essas prioridades tenham sim a ver com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é eterno. Porque se nós não formos nessa direção, Senhor, estaremos fugindo dos teus propósitos para nossas vidas, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,